Amon é o primeiro vilão contra quem a Korra tem que lutar. Nesse mundo, dominado por pessoas capazes de dobrar os elementos da natureza e de fazer coisas fantásticas, o Amon se apresenta como alguém sem poderes. E nessa condição, ele pode militar por uma revolução para tirar a sociedade do controle dos dobradores. My quest for equality began many years ago. When I was a boy, my family and I lived on a small farm. We weren't rich, and none of us were benders. This made us very easy targets for the firebender who extorted my father. 8 episódios depois, você descobre a verdade. O Amon tem um poder especial e sinistro. Ele é um dobrador de água que consegue manipular o sangue dentro das veias dos seres vivos. Ele foi treinado nessa arte pelo pai dele, que é um cara meio cruel. Bloodbend your brother, Tarlok. That felt awful. I don't want to do that to anyone. No fim, ele se rebela contra o pai e foge. É porque o Amon aprendeu a dobra com um pai sociopata que ele concluiu que esse poder é a pior coisa do mundo. The revolution may be built on a lie, but I think Amon truly believes bending is the source of all evil in the world. No final da primeira temporada, ele é exposto como um dobrador. Para ele, essa é uma contradição muito pesada. Ele queria manter o poder dele e tirar o poder de todas as outras pessoas. E é porque estava baseada numa mentira que a revolução do Amon falha miseravelmente. Esse é George Orwell. Ele ficou famoso por escrever um tipo de ficção que se destacava pelo engajamento social. Em A Revolução dos Bichos, ele conta a história dos animais que se livraram dos humanos para poder viver sem exploração e com igualdade. Só que os porcos, que são os líderes dessa revolução, logo tomam para eles o lugar de superioridade que era dos humanos. E aí a exploração recomeça. Segundo Orwell, o revolucionário Amon é um porco. Todo o discurso do Amon está centrado na igualdade, mas não é porque ele está errado que a igualdade como princípio é um erro. George Orwell dedicou a vida a denunciar as revoluções que se aproveitam do desejo por justiça e igualdade para chegar ao poder, mas isso não significa que ele não se preocupasse com igualdade. O trabalho jornalístico de Orwell é uma denúncia contra todos os horrores que uma sociedade desigual pode provocar. Em Na Pior em Paris e em Londres, ele conta como é a vida de quem dorme nas calçadas das grandes metrópoles. Em A Caminho de Wigan Pier, ele investiga como vivem e trabalham os mineradores de carvão. A conclusão dele é de que a gente inventou um estilo de vida que tira vidas. Ele escreveu: para que a Inglaterra possa viver em relativo conforto, 100 milhões de indianos têm que viver à beira da inanição, um estado de coisas perverso. Mas você consente com tudo isso cada vez que entra num táxi ou come morangos com creme. Há quem olhe para o Amon e veja um líder comunista, e é fácil entender por quê. O Amon se serve da igualdade, e o comunismo também. Mas a igualdade, como princípio, é maior que o Amon. A igualdade, como princípio, é maior que o comunismo. O comunismo propõe a propriedade comum dos meios de produção. Tudo pertence a um Estado. Em tese, o Estado é de todos. Na prática, ele é de uma elite política. Assim, a igualdade total não pode ser atingida nem num sistema estruturado para dar prioridade a ela. A igualdade total não é possível em sistema nenhum. Talvez a liberdade total também não possa ser atingida, e talvez a ordem total também seja inviável. Se é assim, só resta buscar o equilíbrio. A lenda de Korra tem outros vilões, representando outras ideologias. Eles pensam bem diferente do Amon, mas não deixam de ser vilões por causa disso. E é a convicção deles que os transforma em vilões perigosos e antiéticos. The problem was those guys were totally out of balance and they took their ideologies too far. Toda a narrativa de Avatar se sustenta no taoísmo, uma filosofia que prioriza o equilíbrio. É por isso que essa palavra, equilíbrio, aparece o tempo todo nos diálogos. Num mundo ideal, a igualdade desejada pelo Amon respeitaria a liberdade desejada pelo Zahir e a ordem desejada pela Kuvira.
Mas o mundo de Avatar não é o ideal, e o nosso também não. Esse é Conrado Guini. Ele estudou estatística, estudou as relações sociais e, em 1912, criou um método para medir a desigualdade de nações inteiras. Ele apresentou esse método numa obra chamada Variabilidade e Mutabilidade. Nascia assim o coeficiente de Gini, que seria adotado em todo o mundo. O coeficiente de Gini é um número entre 0 e 1. 0 corresponde à igualdade total. 1 representa o contrário. Um lugar onde um único indivíduo concentra toda a renda da sociedade e o resto fica sem nada. O Brasil está aqui, ó, e o Congo está aqui, mais perto da igualdade. O Brasil tem um problema histórico com a desigualdade. Talvez você esteja por cima, mas esse problema também afeta você. Ele gera insegurança, ele gera desordem, ele tira a liberdade. A desigualdade é um problema muito prático. É por causa dela que o rico tem medo de sair na rua. É por causa dela que o pobre dorme na calçada. Apesar da falta de igualdade ser um problema tão concreto, a ideologia sempre atrapalha. Porque se você disser que é importante reduzir a desigualdade, alguém vai te chamar de comunista. Tem gente que tenta negar o óbvio, tenta negar até a relação entre desigualdade e insegurança. Mais ou menos do mesmo jeito que tentam negar até a bandeira do Japão. Olha isso. A nossa bandeira não será mais como nós conhecemos. Veja como será a nossa bandeira. Uma bandeira comunista. Dá para desejar liberdade sem ser anarquista. Dá para desejar ordem sem ser fascista. Dá para desejar igualdade sem ser comunista. Dá para desejar que as três coisas convivam em harmonia. Não é pedir demais. Não deixe que a falta de equilíbrio na defesa da sua ideologia te faça agir como um vilão. A gente tinha feito um outro vídeo sobre a lenda de Korra, ele focava em outros temas, aí o Amon não apareceu, então a gente fez esse aqui porque vocês pediram. Nosso conteúdo existe graças a uma campanha de financiamento coletivo. As pessoas que participam são recompensadas com podcasts, artes e o nosso guia. Muito obrigado Marco Túlio e Bartinaya, a porquinha da Índia. Muito obrigado Murilo Correia e Nina, os dois estão querendo um episódio sobre a viagem de Chihiro, aguardem e confiem. Muito obrigado, Paulo e Fernanda. Tchau!